Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos conferir como foi o segundo dia de depoimentos na CPI dos atos antidemocráticos, que ouviu a ex-subsecretária de Inteligência, Marília Ferreira Alencar. Semana da Mulher. Vamos saber como a Câmara Legislativa celebrou o 8 de março, com direito a debates, homenagens e votações de projetos voltados à população feminina. Também vamos mostrar as mais recentes iniciativas dos deputados distritais para combater o aumento de casos de violência contra as mulheres no Distrito Federal. Vamos conferir também uma reportagem sobre um projeto de lei que quer facilitar o acesso a remédios à base de canabidiol no DF. E vamos apreciar a mais nova exposição fotográfica em cartaz na Câmara Legislativa, que retrata as belezas centenárias das missões jesuíticas de Chiquitos, na Bolívia. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de março. A Semana da Mulher na Câmara Legislativa foi marcada pela defesa da pauta feminina. Em meio a diversas audiências públicas, homenagens e votações de projetos voltados à proteção das mulheres, houve espaço para discursos no plenário cobrando avanços na luta por igualdade de gênero. Chega a soar ridículo, de verdade, o que nós fazemos no mês de março. As mulheres são a maioria, nós somos mais de 50% da população brasileira. Nós estamos no ano de 2023 e ainda hoje as mulheres estão dizendo o seguinte: nós queremos respeito. O dia 8 de março, eu acho que é mais um marco político do que um dia de dar parabéns. Não que a gente não mereça, né? Que a gente negue aí os chocolates, as rosas, mas é um dia da gente lembrar que ainda existem muitas lutas e muitos desafios pela frente. Também em relação à pauta feminina, a deputada Deise Amarilho foi à tribuna no dia 7 cobrar medidas de reinserção social para mulheres vítimas de violência. A parlamentar fez um relato sobre sua visita à Casa Abrigo, centro de atendimento que acolhe mulheres vítimas de violência. Saí de lá abalada. Imagine os servidores que estão na Casa Abrigo o tempo inteiro, há 4 anos, 6 anos, vendo aquela violência, se sentindo incapaz de saber que aquelas mulheres não têm futuro, porque o Estado não abraça essas mulheres. E essas mulheres vão sair e vão continuar na fila da morte, porque elas não têm direito a um psicólogo, elas não têm acompanhamento, os filhos não têm uma creche garantida e não têm um emprego, porque a violência financeira vai jogar elas de novo e elas vão continuar ali na fila da morte. O dia 7 também foi marcado por protestos da base do governo contra o pedido do Partido Verde para manter o governador Ibanez Rocha afastado do cargo. Para os governistas, a medida não faz sentido e soa como mero revanchismo eleitoral. É uma irresponsabilidade do Partido Verde, que teve seu candidato derrotado nas eleições passadas, demonstrando nítida insatisfação com o resultado das urnas e um total descompromisso com a população brasiliense. Esse absurdo do Partido Verde em fazer essa manifestação, eu digo uma coisa para o senhor, presidente, meu líder, Robério, de que esse governador eleito precisa retornar. Já está no tempo disso acontecer. Também no dia 7, os parlamentares defenderam o fortalecimento dos quadros da Defensoria Pública do DF em discursos acompanhados de perto por uma comissão de aprovados no último concurso para o órgão. Acho que todo mundo sabe quem é o advogado de pobre nesse país. Quem é que atende pobre, quem é que vai lá, quem é que dá a cara a tapa. São exatamente os defensores públicos. Os defensores e os funcionários da defensoria. Essa instituição está enfraquecendo por um motivo: falta de recursos, falta de subsídios. E está na hora, chegou a hora de a Câmara Legislativa, todos os deputados, o governo
fortalecer essa instituição. Os distritais também discursaram em defesa da recomposição salarial do funcionalismo, lembrando que os servidores públicos estão há 7 anos sem aumento real. Qual vai ser o projeto do governo de reestruturação das carreiras? Os servidores estão há mais de 7 anos sem aumento real. E muita gente pensa nas categorias do serviço público como os procuradores, os ministros, que ganham ali 39 mil, 40 mil, 30 mil, não. A maioria, eu posso mostrar o contra-cheque meu como especialista socioeducativo. A maioria das categorias, das carreiras, ganha um salário ainda muito baixo. É algo que a gente precisa realmente avançar. Se for o caso, a gente pede uma nova reunião para a governadora em exercício, Celina Leão, e a gente buscar aí uma agilidade maior nisso. Mas eu sei que já estão fazendo contas, esses servidores de fato têm seus salários defasados, lamentavelmente, e a gente precisa encontrar uma solução. A defesa do servidor público também pautou os debates do dia 8. A decisão do Tribunal de Contas da União de suspender o pagamento do auxílio moradia para bombeiros e policiais militares do DF repercutiu mal no plenário. Roosevelt Vilela criticou a medida, destacando que o TCU também determinou a restituição dos valores pagos nos últimos anos. A gente vive uma situação de baixa estima dos nossos policiais, dos nossos profissionais da Força de Segurança. O que a gente menos precisa é de uma decisão incoerente dessa natureza. Para o distrital, a questão precisa ser corrigida no projeto de recomposição salarial da categoria. Traz uma solução para resolver de vez esse dilema do auxílio moradia, que é aproveitarmos o documento da recomposição salarial e encaminharmos uma alteração na Lei 10.486, de modo a deixar claro a competência do governo local em regulamentar o auxílio moradia. A Comissão de Educação, Saúde e Cultura concluiu um relatório sobre as condições do Hospital de Base. O documento, de 148 páginas, foi inspirado em denúncias, análises de documentos e numa visita técnica realizada pelos deputados distritais Ricardo Vale e Gabriel Magno, que é presidente da comissão. Magno criticou o modelo de administração realizada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, o IGES, que gerencia o hospital. Não tem transparência, as contas não são disponíveis, não tem ninguém na Secretaria de Saúde, por exemplo, que assina as contas do IGES, está previsto no contrato, os indicadores todos de produção, de eficiência, todos têm nota de ineficiente, são reprovadas os indicadores do Comitê de Acompanhamento, no CAC, da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No Tribunal de Contas tem quase 200 processos correndo, vários em andamento que precisam também a gente entender quais são eles, e a gente não tem resposta, a gente não tem acesso, né, a abrir como que o IGES tem operado. Pelo contrário, a gente tem visto cada vez mais aditivos. Os contratos sempre são aditivados, é mais recurso para aquilo que eles dizem que é maior eficiência. Na visita realizada no dia 24 de fevereiro, a cozinha foi um dos locais mais precários identificados. As denúncias são muito graves. O hospital de base hoje, a cozinha funciona de maneira muito precária, insalubre, sem menor condição de trabalho para os profissionais que estão lá, mas também que compromete a qualidade do alimento que é ali produzido, espaços também sem menor condição e segurança de trabalho. O IGES enviou uma nota à imprensa em que afirma estar tomando providências para apurar os fatos e identificar os responsáveis pela situação do hospital. Diz ainda que apoia a participação do Poder Legislativo na saúde pública e busca promover as melhores condições de trabalho aos funcionários do hospital. A CPI sobre os atos antidemocráticos deu um importante passo para elucidar os atos de vandalismo realizados nos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro. A comissão ouviu a delegada de Polícia Federal, Marília Alencar, que foi subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF. Segundo ela, o setor de inteligência fez o trabalho adequado de monitorar os ânimos e as motivações dos manifestantes. Havia, inclusive, um documento chamado Protocolo de Ações Integradas, o PAI.
o que a subsecretaria fazia? Ela fazia, então, frações de inteligência que eram compostas por todas as informações que ela obtinha, seja da Polícia Militar, seja dos demais integrantes desse grupo que estava lá dando informações, de imagens, de fontes abertas, de tudo que era recebido, de contato com outras agências de inteligência. Tudo isso forma o produto que a Subsecretaria de Inteligência faz e assessora o secretário. Então, com base nisso, foi acompanhado, desde o primeiro ônibus que chegou, pisou no Distrito Federal, até o final de todo esse evento, tudo, número de ônibus, placas, e muito vinha de informação da própria Polícia Militar. Um dos membros da CPI, o deputado Fábio Félix, criticou o modo de atuação da Subsecretaria de Inteligência de Segurança Pública do DF. Acho que a CPI desnudou a fragilidade da inteligência na segurança pública, porque a impressão que nós tivemos em algum momento que a inteligência era basicamente a elaboração de um clipping de informações que era repassado às forças de segurança. Não tinha recomendação, o que se chama de fração é basicamente o andamento das pessoas. A inteligência não tinha informação sobre o cumprimento, se aquilo estava sendo cumprido, aquilo que foi planejado no PAI estava sendo cumprido, a inteligência não conseguia trazer informações realmente da gravidade, e as informações mais importantes e elaboradas que a inteligência trouxe anteriormente, através da subsecretária e de outros servidores da inteligência, era que o ânimo era tranquilo. Já o deputado Chico Vigilante, presidente da comissão, acredita que a falha na segurança tenha sido na execução do plano e não no setor de inteligência. Para mim está patente de que a inteligência funcionou, passou todas as informações necessárias para que aqueles atos lamentáveis não acontecessem, e não houve o policiamento que sempre teve na esplanada dos ministérios. Portanto, nós precisamos saber agora de quem foi a falha, por que falhou, para que falhou, ou se foi um caso pensado para que acontecessem essas coisas exatamente do jeito que elas aconteceram. O calendário da CPI previa o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, mas ele conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, o direito de não comparecer. A comissão aprovou nova convocação, desta vez para o dia 16 de março, numa reunião reservada na própria CLDF. O deputado Hermeto, relator da CPI, vê como fundamental a oitiva de Torres para esclarecer os fatos investigados. O depoimento do ex-secretário Anderson Torres é de fundamental importância para que a gente possa amarrar os nós, buscar o caminho para que a gente possa fazer um relatório que possa individualizar as condutas e realmente saber o que aconteceu nesse apagão, nessa dificuldade da segurança pública no dia 8. Transformar o que seria um dia de comemoração em um mês de luta. É assim que os parlamentares da Câmara Legislativa conduziram as pautas nas primeiras semanas de março, quando foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Houve um acordo de líderes partidários e de blocos para dar prioridade neste mês à votação de projetos de lei voltados à defesa da população feminina. Cada distrital vai indicar 2 propostas. Ainda no dia 8 de março, uma sessão solene no auditório da Casa debateu o papel da mulher na sociedade atual. Logo no início do encontro, os presentes fizeram 1 minuto de silêncio em memória das 9 vítimas de feminicídio no ano de 2023 no Distrito Federal. A solenidade foi aberta pelo presidente da Casa, deputado Wellington Luiz. Apesar de vocês representarem muito, eu já tive outros mandatos aqui, geralmente, acho que o máximo foram 6 mulheres, muito pouco mesmo, né? Para uma população onde a grande maioria é mulher, onde as mulheres fazem a diferença. Depois de abrir o encontro, o deputado passou a presidência da solenidade às 4 deputadas distritais da Casa, Deise Amarílio, doutora Jane, Paula Belmonte e Jaqueline Silva. A solenidade contou ainda com a presença de diversas gestoras públicas, como a secretária da Mulher do GDF, Gisele Ferreira, e a deputada federal do DF, Bia Kicis, que falou sobre a importância de se votar projetos de lei para garantir a segurança física e emocional das mulheres no Brasil. Hoje homenageia várias mulheres que fizeram história, como a Princesa Isabel, como a Margaret Thatcher, como a Chiquinha Gonzaga, tantas mulheres maravilhosas. Homenageei também a nossa querida
governadora em exercício Celina Leão, tantas mulheres fantásticas. Mas nós temos as nossas vulnerabilidades e é importante que a gente olhe para isso também. A governadora em exercício do DF, Celina Leão, prestigiou a solenidade e foi homenageada pelas parlamentares durante o encontro. Nosso país é o 5º país mais violento para se nascer menina. E isso ainda é fruto do machismo, do patrimonialismo, de um país patriarcal, que consegue vencer quando essas mulheres chegam no poder e começam a trazer políticas públicas para realmente quebrar paradigmas. Diversas mulheres que desempenham importante papel na sociedade brasiliense foram agraciadas com certificados de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho. Músicos da Escola de Música de Brasília emocionaram os presentes com uma canção que fala da força da mulher. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. As deputadas reconheceram os desafios da luta pelos direitos das mulheres na sociedade e falaram sobre a importância de se trabalhar para dar voz às mulheres no parlamento distrital. Nós perdemos 9 mulheres em Brasília em menos de 90 dias. Se essa regra ou se essa proporção continuar, nós vamos chegar ao final do ano como o ano mais violento. O nosso país é o 5º país mais violento para mulheres. E a pergunta que fica, que a gente não tem resposta, é o que fazer para isso cessar. Ninguém tem a resposta mágica, a resposta é de 1 milhão, né? Mas eu tenho algumas certezas. E uma das certezas que eu tenho é que enquanto cada um de nós, cada um que está aqui hoje, não se sentir responsável pelo fim da violência doméstica e familiar, ela não vai cessar. A gente está aqui para representar milhares de pessoas que não tiveram a chance de estar aqui. Mulheres negras, periféricas, sabe, que estão à margem da sociedade. E a gente tem aqui um dever muito grande para representar essas mulheres. E como foi difícil chegar aqui? Nós precisamos cuidar, precisamos mudar essa realidade, precisamos de leis atuantes, mas nós precisamos também, presidente Wellington, nós precisamos também valorizar as nossas mulheres. E valorizar nossas mulheres, parte da primícia é que se o trabalho é igual, o salário também precisa ser igual, Deise. Precisa ser igual. E hoje, 6 horas da manhã, eu escuto uma matéria falando que é exatamente o oposto. A gente continua, infelizmente, sofrendo muito por isso, exercendo as mesmas atividades, mas não tendo o mesmo salário. Essa sessão, ela significa para que a gente possa se unir verdadeiramente, deputada. E por isso que tem todo um significado de a senhora fazer isso junto com nós 4. E que a gente seja amiga de verdade uma das outras, para que a gente possa mudar a estrutura da nossa cidade, do nosso país e de cada uma de nós. Que Deus nos abençoe e que todas se sintam homenageadas. A sensação era de estar encarcerada e as agressões eram parte de uma rotina carregada de medo. Várias vezes eu parei na delegacia machucada, mas eu tinha vergonha de contar. Dayana conta que conviveu com a violência por 21 anos, 14 deles durante o casamento e 7 sendo perseguida pelo agressor. Por isso, teve de abandonar amigos, família e a casa em que vivia. A paz só veio depois que o agressor foi preso. A violência, ela causa depressão, pânico. Eu fui diagnosticada com fibromialgia, estresse pós-traumático. E isso só veio a melhorar com meus tratamentos, que até mesmo hoje eu ainda faço. Depois de ser vítima por tantos anos, ficaram os traumas. Teve uma época que eu não conseguia sair sozinha de casa. Eu tinha medo, eu achava que ele estava atrás de mim, né, porque ele me ameaçava. Eu sonhava, tinha flashes, né, daquela situação das agressões que ele me agredia. E, assim, é algo assim, muito terrível na vida da mulher. Em menos de 3 meses,
8 feminicídios foram registrados no DF. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança estima que somente no ano passado, 18.600.000 mulheres foram vítimas de violência física, psicológica e sexual. Esta advogada é especialista na legislação de proteção da mulher. Dedica a vida a trabalhar pelo enfrentamento da violência. Segundo ela, os agressores perderam o medo e as agressões acontecem em público. Eles estão nos expondo mais. As agressões estão acontecendo quase em praça pública. Nós estamos morrendo e sofrendo as agressões aos olhos da comunidade, aos olhos da sociedade. Lúcia Bessa se emociona ao lembrar dos casos que já defendeu. A advogada entende que a legislação ainda é insuficiente. Nada está sendo suficiente. Verdadeiramente, o Estado tem falhado na proteção à vida das mulheres. A legislação não está sendo robusta e suficiente para compelir o homem agressor a cessar essa agressão. Na Câmara Legislativa, um projeto de lei pode se transformar em mais um mecanismo de enfrentamento à violência contra a mulher. O deputado distrital Ricardo Vale protocolou o projeto que obriga os agressores de mulheres a ressarcir aos cofres públicos as despesas decorrentes dos danos. De acordo com a proposta, o agressor é que deve arcar com os custos causados pela violência. Quando um homem agride uma mulher, acaba todo um aparato para dar assistência, a polícia, a saúde, o atendimento psicológico, tudo isso gera custo para o Estado, gera gasto para o Estado. Então, nada melhor do que quem fizer isso arque com esses custos. Eu acho sim que o agressor ele deve sim custear o tratamento dessas mulheres. Como eu falei, não é um tratamento barato. É importante que ele se sinta constrangido ao cometer a violência e ele tenha que ser constrangido em seu bolso. É importante que ele saiba que, além das outras punições, ele também poderá ressarcir os danos e pagar uma multa pelo crime, pela violência que ele cometeu. Daiana agora se dedica a ajudar outras mulheres vítimas de violência. Criou o projeto Juntas Somos Mais Fortes, que tem até desfile para fortalecer a autoestima das mulheres. A gente prepara essas mulheres que já sofreram violência para elas estarem ali na passarela. Damos aula de passarela, andamento, maquiagem, para elas sentirem as mulheres mais lindas que elas são, que na verdade elas são. Só estavam ali dentro, presas à questão da violência e deixar aflorar aquela beleza que elas têm. Daiana não está sozinha na luta para apoiar mulheres vítimas de violência. A Câmara Legislativa reuniu representantes de movimentos sociais e entidades de classe para debater o assunto em audiência pública no dia 9. Entre as reivindicações estão a realização de campanhas contra o machismo e a prestação de contas sobre a destinação das verbas governamentais usadas para o combate à violência contra a mulher. O Distrito Federal é a região do Brasil que tem o maior número de pacientes que usam a cannabis medicinal para tratamento terapêutico. Davidson é um deles. Ele teve uma lesão na coluna jogando futebol e precisou fazer 3 cirurgias para corrigir e aliviar as dores. Depois dos procedimentos, ficou viciado em morfina, que também causava efeitos colaterais como falta de memória e de libido. O uso de óleo à base de cannabis foi uma das soluções para as dores crônicas. Eu já estava indo para a 4ª cirurgia, porque a dor é intensa. Quem me vê assim não sabe o que eu tenho, né? Na verdade, tenho 8 parafusos e 2 discos. Então, assim, eu já estava desistindo. Quando eu conversei com o médico, e a gente começa a ler, eu falo, doutor, não tem como você me passar uma receita para o cannabis? Para tentar, para ver se pode melhorar ou não. Parou a minha dor? Não, eu tenho dor, só que a dor confortável. É suportável, na verdade. E não tem os efeitos colaterais que a morfina me dá. No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária autoriza medicamentos à base de substâncias presentes na cannabis e a importação de remédios derivados de canabidiol para uso pessoal.
Mas a demanda crescente desses produtos, aliada à falta de regulação do mercado e de comprovação da qualidade dos produtos, dificulta os tratamentos. Todos os produtos, né, que são derivados da cannabis aqui no Brasil ainda estão numa situação muito incerta ainda, né? A Anvisa tem autorizado já diversos medicamentos, né, diversos produtos derivados da cannabis para serem incorporados aqui no nosso comércio brasileiro, tanto que a gente pode comprar, por exemplo, alguns canabidióis em farmácia, por exemplo, né? Mas essa entrada ainda está muito restrita, são poucos produtos ainda que têm essa entrada, né? E também tem uma certa limitação também do que pode ser usado, né? O que pode circular aqui no Brasil. O que está sendo comercializado são só os óleos, mas outros tipos de uso terapêutico, por exemplo, com as folhas ou com as flores, ainda tem essa restrição, até por uma questão da lei antidrogas também. Pacientes com distúrbio do sono, ansiedade, fibromialgia e convulsões são os que mais procuram o médico psiquiatra Mário Salenave para tratamento com cannabis. Com o uso do canabidiol medicinal, realmente a gente consegue regular o sono, diminuir essa ansiedade. Esse paciente tem aquele tremor essencial também, fica tremendo. E paciente com convulsões, realmente ele é muito bom para o paciente de convulsões. E atendo muito paciente com um transtorno do espectro autista, que realmente é uma medicação fundamental hoje no tratamento. A burocracia e o preço elevado tornam o medicamento inacessível para os pacientes. Para mudar essa situação, um projeto de lei permite o cultivo e o processamento da planta cannabis sativa para fins medicinais, veterinários e científicos, por meio de associações de pacientes. A gente identificou que o Distrito Federal carece também de uma regulamentação própria, porque isso gera muito prejuízo para as pessoas. Primeiro porque muitas delas às vezes não têm acesso ao medicamento, porque o trâmite hoje na própria Anvisa, né, ele gera uma burocracia, as pessoas às vezes não sabem, tem, né, o desconhecimento de como faz para adquirir ou poder ser autorizada a importar esse medicamento. Isso é possível já hoje no país. Segundo, que quando as pessoas conseguem, né, autorização para importação, o preço é muito proibitivo, né, está muito caro. É urgente, né, uma Casa de Leis como a Câmara Legislativa, tratar desse assunto, né, na questão de ter hoje uma série de pessoas que estão sofrendo, né, e o medicamento com a cannabis é muitas vezes a única solução. Além de ser a região que mais utiliza a cannabis medicinal, Brasília também tem o primeiro dispensário canábico do país. A empresa atende pessoas interessadas em tratamentos médicos e terapêuticos e em produtos lícitos relacionados a este mercado. A gente decidiu, no final do ano passado, abrir o dispensário como um ponto de apoio, de troca de informação e de quebra de preconceitos e paradigmas, porque já existe uma série de produtos que são lícitos ou regulados e que orbitam esse lifestyle da cannabis, sendo ela matéria-prima ou inspiração para o desenvolvimento desses negócios. A loja também presta um serviço público à comunidade, com informações de como acessar os tratamentos à base de cannabis de forma legal. A gente fez uma curadoria de marcas e produtos brasileiros que já estão aqui no mercado, que são regulados, né, que têm autorização para comercialização. Iniciativas como o projeto de lei apresentado aqui na Câmara Legislativa e a abertura do dispensário canábico servem como tentativas de diálogo para buscar soluções e quebrar paradigmas. Um pedacinho da Bolívia em plena Câmara Legislativa. E não um pedaço qualquer. Falamos das belezas das missões jesuíticas de Chiquitos, patrimônio cultural da humanidade. A região fica próxima à fronteira com o estado de Mato Grosso e é palco de templos centenários, construídos durante as missões jesuítas na América do Sul. Toda essa riqueza foi registrada pelas lentes da jornalista e fotógrafa Cláudia Godoy, autora da exposição Missões Jesuíticas na Bolívia, em cartaz na CLDF até o dia 30 de março. Uma descoberta, como descobrir um tesouro mesmo, porque nós brasileiros, nós conhecemos pouco dos nossos vizinhos ainda, eu considero isso. E ver de perto algo tão importante que não há divulgação no Brasil, foi assim, para mim foi uma surpresa enorme.
Em meio à exuberância de sua arquitetura, as missões jesuíticas bolivianas escondiam outro tesouro, descoberto na década de 70, cerca de 11 mil partituras escritas séculos atrás. O acervo contém desde peças clássicas europeias até obras dos povos originários. Para celebrar esse legado, a região promove um festival de música a cada 2 anos, devidamente retratado na exposição. Esse festival que é retratado na exposição é um festival bianual, ou seja, a cada 2 anos, de música barroca e renascentista americana. Reúne músicos do mundo inteiro, músico francês, músico americano, músico argentino, peruano. E eles se reúnem para tocar essa música dessas partituras. Então, eu fui para lá em 2018 para conhecer esse festival. Vi de fato que é algo assim muito importante, inclusive é o mais antigo e o mais importante nessa área, né, de música barroca e renascentista. Para a Embaixada Boliviana, expor as riquezas do país na Câmara Legislativa é motivo de orgulho e também uma chance de atrair turistas brasileiros para a região. A cultura sempre une povos, né? Então eu realmente fico muito feliz. Estão todos convidados e ficaremos felizes em que estejam junto de nós, da nossa embaixada, da Bolívia, de nossa cultura. A solenidade de abertura da exposição mostrou que a embaixada está no caminho certo. Os tesouros bolivianos encantaram não só os brasileiros, como também diplomatas de todo o mundo. Ótima exposição. Eu acho que a cultura é uma linguagem sem palavras, é uma língua sem palavras, né? Arte todo mundo entende, então é uma ótima forma de aproximar países, culturas, entender, né, como que nós expressamos. E principalmente a imagem é fantástico porque você não precisa falar, você pode apenas ver e entender, né, uma cultura através da imagem. A cultura une normalmente, não une pessoas, acho que é uma coisa muito linda. Muito obrigado por esta oportunidade que vocês brindam à Bolívia. É a primeira vez. Eu espero que possa replicar-se, possa volver a acontecer com outros países. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.